Saudação a todos, sou Cristiano, acadêmico do Centro Educacional Uninter, curso de licenciatura em História. Estamos aqui para apresentarmos mais uma aula para o estágio supervisionado em docência do ensino fundamental, com o tema Reforma Religiosa. Como é sabido e falamos também na primeira aula, nós colocamos sobre Martinho Lutero no século XVI a sua contestação por meio das 95 teses conhecidas aí mundialmente, né? As 95 teses de Lutero que contestavam a Igreja Católica em sua forma de promover a fé e administrar a Igreja e os bens da Igreja. E fomos arremetidos ao século XII, onde também houve uma contestação, 400 anos antes de Lutero, por meio de movimentos no sul da França, de pessoas que se levantaram contra a Igreja e foram duramente punidas e chamadas de hereges, né? Aqueles que cometiam heresia contra a Igreja Católica. Neste período foi chamado o período das heresias medievais, final do século XI para o século XII. Então, dando continuidade a este assunto, voltamos um pouco no tempo para entendermos o tempo de Lutero. Então, chamado de período antecedente à pré-reforma. E, queridos participantes, nós precisamos entender este assunto tão distante da nossa realidade, mas quando começamos a estudar sobre a reforma religiosa, nós percebemos que nos dias de hoje também muitas ações, tanto de instituições quanto de fiéis, se assemelham, né, a tais comportamentos. Então nós estamos dando continuidade aqui, vamos falar mais sobre ao Santo Ofício, chamado pela Igreja Católica, Santo Ofício da Inquisição. Era um trabalho que um grupo realizava para defender as ideias e os dogmas da Igreja. E eram considerados hereges aquelas pessoas que praticavam ações que justificassem suspeita. Por exemplo, a questão da circuncisão. Os judeus e os islâmicos, eles tinham e têm até o dia de hoje a prática de realizar a circuncisão. E este ato era um ato considerado pela Igreja Católica de um ato herege, porque eles iam contra aquilo que era o conceito, os dogmas da Igreja Católica, ok? Também, outro detalhe, quem fosse citado pelo inquisidor, melhor dizendo, o inquisidor para comparecer a uma entrevista, né, vamos dizer assim, não comparecesse, não atendesse a uma intimação para ser averiguado, investigado se ele estava cometendo algum ato de heresia. Se ele não comparecesse, ele era excomungado e afastado da igreja por um período de 1 ano. Também aquele que não cumprisse a pena canônica, aquele que já passara pelo julgamento, fora condenado pelo inquisidor e não havia cumprido o castigo, né, determinado ali pela Inquisição, era também considerado um herege. Também era herege quem recaísse numa determinada heresia da qual abjurou ou em qualquer outra, desde que tenha abjurado. Então aquele que havia se retratado com a Igreja Católica e chamadas aí de recaídas, né, ele era considerado um herege também. Ok?
quem fosse doente mental ou saudável, pouco importava isso, se tiver solicitado o consolamento. Deve-se acrescentar a esses casos de ordem geral, quem sacrificasse aos ídolos, quem adorasse ou venerasse demônios, quem venerasse o trovão, quem se relacionasse com aqueles hereges, né, considerados desviados, né, da igreja também eram hereges, os judeus e outros povos ali do Oriente, da Ásia Menor, que não confessassem a fé católica, eram considerados hereges aí pela Inquisição, ok? Aqueles que evitassem o contato também com os fiéis, aqueles que evitavam contatos com os fiéis, também eram considerados hereges. Então, dando continuidade, também quem fosse menos à missa, né, quem praticasse menos aí das reuniões, eram considerados, quem não fosse à missa, considerados também hereges, quem não recebesse a Eucaristia, quem não confessasse os seus pecados nos períodos estabelecidos ali pela igreja, nos dias, né, no mês ali que havia ali o período da confissão, e não fazia. Quem não fazia o jejum, quem não observava a abstinência nos seus dias determinados eram hereges. Quem zombava dos religiosos e das instituições eclesiásticas em geral, e isso tudo era um indício aí de heresia. Existe indício exterior de heresia toda vez que houver atitude ou palavra em desacordo com os hábitos comuns dos católicos. Isso foi colocado por Eymerich em 1993, página 4. Ok? Bom, pessoal, este primeiro assunto, nós, na verdade, concluímos, né, a definição aí da palavra heresia, né, para ficar bem claro, né, que naquele tempo, podemos dizer aí, já desde a época de Constantino, no século III, quando o imperador uniu a igreja, né, a igreja primitiva ao Império Romano, e colocou a igreja como sendo oficial do Império Romano. Desde então, esta palavra heresia, ela vem sendo praticada aí no governo, vamos colocar assim, da igreja que dominou, né, no período da Idade Média. Então vamos encerrar aqui, vamos começar agora falando, já que nós entendemos a questão da heresia e a heresia medieval, é nesse assunto que nós vamos entrar agora. Então, a heresia medieval, ela aconteceu no período do século XII ao século XIV. Tá? Foi um período que muitos grupos se levantaram contra os dogmas e a fé do Papa, do catolicismo. Contestavam a autoridade papal, contestavam a autoridade da igreja. Será que a igreja seria aquilo mesmo? Aquela seria uma igreja que deveria ser respeitada? Então, neste período aí, século XII, século XIII, século XIV, alguns pesquisadores ainda apontam o final do século XI, né? Foi um período que a igreja foi questionada, sim. Muitos foram os movimentos de contestações à igreja católica neste período, considerados heréticos. Este período considerado de período herético por quem? Pela igreja dominante, pela igreja católica, a igreja que dominava nesse período a Europa e muitos outros ao seu redor, ok? Seus líderes
e seguidores foram perseguidos e mortos. Então a resposta da igreja para reprimir aqueles que contestavam a autoridade dos líderes católicos era a repressão, a punição era a morte, ok? Todos foram mortos aí, todos que se levantaram neste período, nesses século 12, 13, 14, esses 3 séculos aí, foram condenados à execução, ok? E eram mortos com o aval da autoridade eclesiástica, né? Então ficava aí à disposição, né, dos líderes, daqueles que eram responsáveis, os bispos, né, os cardeais, né, eles determinavam aí a execução. Nem todas as execuções precisavam chegar não precisavam chegar na presença do Papa para ele resolver, né? Então isso era resolvido aí de acordo com as regiões, com os líderes que estavam nessas regiões. Eles determinavam aí essas execuções. Dentre estes movimentos, 2 tiveram intensidade, provocando reação por parte da igreja. E quem eram estes 2 grupos que chamou mais atenção das autoridades eclesiásticas? Os chamados valdenses e os cátaros. Pessoal, estes 2 grupos se opôs de tal maneira, se organizou, cresceu, combateu a igreja, de forma que eles foram a causa, né, de um movimento, de uma cruzada da Igreja Católica contra esses povos que viviam ali, como eu já disse, no sul da França. E eles se organizaram de forma eclesiástica, de forma política, se organizaram de forma econômica para combater os dogmas da Igreja Católica. Então, pessoal, na sequência aqui nós vamos explicar sobre os valdenses e os cátaros, né? Mudança aqui de cenário, pessoal. Tive que sair correndo ali da varanda porque começou uma tempestade muito forte aqui na cidade de Uberlândia, mas nada muito grave. Vamos dar continuidade aqui. Vamos falar sobre os valdenses, tá? Vamos seguir a linha de pensamento aqui, segundo a historiadora Laura Maria Silva Tomé, em 2004, tem uma citação, né, dela aqui que é válido para o nosso estudo. Ela diz que o movimento valdense nasceu na região de Lyon, na França, entre os séculos 12 e 13, a partir das pregações de um rico comerciante chamado Pierre Valdez, datado aí de 1140 a 1217, né? Nascimento e falecimento de Pierre Valdez. Em 1173, durante uma feira, esse Pierre Valdez, ele teve uma experiência, né, lá na sua comunidade, quando ele ouviu um artista de rua, era chamado assim nesse tempo, que narrava sobre a vida de Santo Aleixo, né? Santo Aleixo foi um devoto do século III que abandonou a vida de conforto, filho de um senador,
ele, filho de um senador romano, ele prefere viver a vida simples, viver a vida de monge, né? De forma que depois é uma outra história, mas este homem Santo Aleixo, que viveu no terceiro século, então impactou, né, a vida lá de Pierre Valdez, que Pierre Valdez era um devoto católico, né, assim como o Santo Aleixo também era um devoto católico, né? Mas importa que aquele pregador de rua, se é que nós podemos chamá-lo assim, ele transmitia a mensagem, né, deste homem chamado Aleixo, né, que viveu de forma simples e sofrida e depois foi considerado santo pela Igreja Católica. Então esse Pierre Valdez, ele decidiu cumprir à risca os ensinamentos que defendiam o desapego material como fator primordial para a plena vivência do Evangelho. O chamado Santo Aleixo, ele foi um homem voltado para a caridade, para o cuidado dos doentes, para o trabalho voltado com olhar para os necessitados, pobres, né? Ele, sendo rico, se fez pobre também para viver naquela vida, né, de abnegação, aquela vida de sofrimento, até mesmo para seguir, né, algumas doutrinas, achando que aquele sofrimento e aquela vida casta de tristeza e dor pudesse então fazer com que essa pessoa se chegasse mais perto do seu Criador. E esse Pierre Valdez, ele absorve esse ensinamento, tá? E decide seguir os passos do tal Santo Aleixo. Assim, retornou para casa e ele se desfez de grande parte de seus móveis, seus bens. Ele devolveu aos que tinha de forma ilícita, né, adquirido bens. Então ele devolve aquilo que ele havia ganhado indevidamente e ele doa parte considerável dos seus bens para os pobres. Então esse Pierre Valdez, ele era um homem de muitas posses, né, por intermédio do seu próprio trabalho e também de forma indevida, né, como coloca aí a historiadora. E o demais restante da sua riqueza, ele divide ali com as suas filhas, né? Como dote para suas filhas. Além de enviá-las a um convento, né? Então, ele enviou suas filhas para o convento para que pudessem ali ter uma vida religiosa. Então, pessoal, Pierre Valdez, interessado em conhecer ainda mais os evangelhos e as pregações dos primeiros cristãos, procurou um tradutor e um escriba e encarregou-os de fazer uma versão em língua vulgar, chamada provençal, de alguns livros dos primeiros pais da igreja e dos evangelhos. Ok? Passou então a viver e a pregar uma vida de pobreza voluntária, atraindo vários seguidores, que, seguindo o seu exemplo, doaram tudo o que possuíam e passaram a pregar em duplas. Interessante. Em 1176, Valdez e seus pobres, como assim eram chamados, socorreram inúmeras vítimas de uma terrível fome que assolava a região sul da França.
O bispo de Lyon colocou-os, então, sob interdição. O caso foi um dos assuntos tratados no Terceiro Concílio de Latrão, em 1179, pelo Papa Alexandre III, conforme destaca o historiador Tomé, em 2004. Durante esse concílio, o modo de vida e as pregações de Valdés foram aprovados, porém, eles só poderiam ser vivenciados com autorização prévia dos bispos e párocos locais. Então, vamos abrir um parênteses aqui e vamos comentar um pouco sobre esta questão, ok? Pierre Valdés, por intermédio de um artista de rua, tem conhecimento a história de um homem chamado Aleixo, que abandonou a riqueza e foi viver em pobreza junto aos pobres para fazer caridade, ok? Pierre Valdés, isso é exemplo para ele, e ele também quer se fazer como o Santo Aleixo. Ele também abandona a sua vida de conforto, né, a sua vida social ali, uma condição econômica, né, uma situação boa, e deixa a sua família e vai também viver essa vida de pregação, e muitos outros o seguem também nesta obra, podemos dizer assim, neste trabalho, né, que era anunciar também, de certa forma, eles anunciavam o Evangelho. Eles anunciavam, então, aí os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Então, esse era o ponto principal. Aí, quando se fala da igreja, não tem como nós não falarmos desta figura principal, que é Jesus Cristo. Então, eles achavam que eles estavam fazendo aquilo que Jesus havia mandado os seus apóstolos, né? Os seus discípulos, que depois foram colocados apóstolos, e os pais da igreja fazerem. Muito bem, até então a igreja achou aquilo muito legal, muito bom. Oh, que bom, hein? Tem alguém trabalhando para nós, nos ajudando, faz caridade, cuida do cego, cuida do leproso, cuida do idoso, cuida das crianças abandonadas. Oh, os caras legal, hein? Maneiro mesmo, muito bem. Então, havia uma autorização e um controle do bispo ou do pároco local, porque aquela região ali da França era dominada também, forte presença, né, das autoridades eclesiásticas do catolicismo. Tá certo, pessoal? Então nós fechamos o parênteses aqui, encerramos esse comentário, vendo assim de forma positiva este primeiro momento, esta primeira ação feita por Pierre Valdés, né, que foi aí o primeiro, né, podemos dizer assim, que começou a se destacar aí na contestação do catolicismo. Ele começou dessa forma, mas vamos continuar. Então, os valdenses, né, porque vem de Valdés, né, por isso se tornaram os valdenses, Pierre Valdés. Então, eles eram chamados de valdenses porque eles seguiam as ideias de Valdés, né? Eles seguiam o pensamento de Pierre Valdés, ou Pedro Valdés, né, também. Então, os valdenses seguiram esta orientação por algum tempo, mas foram perseguidos pela igreja oficial porque interpretavam livremente o evangelho e recebiam influências de outros grupos de pregadores. Desculpe, pessoal. Então, chegamos então num segundo ponto. O primeiro ponto era um movimento que era controlado pelos bispos locais, né, católicos. Em um segundo momento, este grupo cresceu muito e começou a influenciar
um número considerável de pessoas na pregação do Evangelho, ok? Então, a pregação do Evangelho, que era o Evangelho de Jesus Cristo, a forma que ele estava sendo transmitido, ele dependia de um controle da igreja oficial. E ela perde esse controle, tá? Ela perde esse controle quando várias pessoas começam a aderir àquela forma de interpretação do Evangelho, né, de Jesus Cristo. Muito bem. E esses pregadores que andavam em duplas, né, fazendo caridade ao mesmo tempo, anunciando ali o Evangelho de uma forma diferente que a igreja transmitia, então começou a ser um produto de preocupação. Passou então a preocupar os líderes católicos. Por quê? Porque havia naquele tempo também outros pensamentos, outras linhas de pensamentos religiosos que eram de origem diferente, né, daquilo que era tirado do Evangelho de Jesus Cristo, outras influências, né? Então os cátaros, né, considerados hereges, esses povos chamados de cátaros, eles eram considerados hereges no sul da França também, porque eles eram ligados a um outro movimento, eles recebiam um conselho de uma outra religião, né? Eles eram ligados aos pensamentos de Arion, né? O pai do arianismo. Então é uma outra raiz de pensamento, uma outra linhagem de entendimento aí religiosa, e que já preocupava a Igreja Católica neste período. Aí o que aconteceu? O grupo de Valdez, que de certa forma era até ele era bem visto, né, pelos líderes da Igreja Católica, começa a ter influência dos cátaros, né? Então aí começa então a preocupação, porque até então ele já começa a ter influência com outros movimentos, né, que contavam com um grande número de fiéis. Isso então começou a preocupar a Igreja Católica, e vamos dando aqui a continuidade. Bom, favoráveis às práticas como o batismo de adultos e a confissão mútua, os valdenses denunciavam que os sacramentos ministrados por padres não teriam valor, uma vez que o clero encontrava-se em pecado. Opa! Então quer dizer, eles pregavam uma coisa e não viviam, né? Então eles eram muito bons para julgar as pessoas que estavam ao seu redor, mas eles mesmos não praticavam as suas próprias regras de fé. E isso trouxe um descontentamento para este grupo, né, novo de religioso, que eram os valdenses. Eles combatiam esse mau comportamento, podemos dizer assim. Uma vez que o clero encontrava-se em pecado, condenados pelo sínodo de Verona de 1184, os valdenses foram excomungados e submetidos a uma série de perseguições por parte da igreja. Okay? Então, temos já um entendimento assim superficial de quem foram os valdenses, de onde eles surgiram, como e quando, né? Então, foi isso que nós procuramos transmitir aqui para vocês nessa segunda aula. Nós agradecemos aqui a oportunidade, obrigado aí pela sua participação, comente, pergunte,
Eu também tenho dúvidas, mas juntos chegaremos lá, tá bom? E na próxima aula nós vamos dar continuidade e falaremos sobre os cátaros. Grande abraço, muito obrigado.